Olá, meus queridos alunos da Escola Hermínio Franklina da Silveira. Estamos aqui para mais uma aula, certo? Uma aula abençoada, acredito que Deus ele vai derramar sabedoria sobre a minha vida, sobre a vida de vocês que vão estar assistindo esta aula, certo? Mas antes eu queria novamente, como é de praxe, eu falar, nós estamos aí diante de uma pandemia, já estamos conseguindo vencer ela, acredito que logo, logo nós vamos sair dessa situação, acredito que Deus já está providenciando a nossa vitória, mas antes nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, ao sair nós temos que usar máscara, usar álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão, evitar compartilhar objetos pessoais, logo quando chegar da rua, pegar a roupa que você veio, botar para lavar, tá certo? E outra coisa, evitar aglomerações, né? Isso é muito importante para que nós não sejamos também um ajudante para transmitir esse vírus, tá certo? Mas eu acredito que Deus ele vai estar derramando da sua bênção. Eu acredito que logo, logo nós vamos voltar para nossas aulas presenciais e nós vamos se alegrar junto, né? Voltarmos a ser como era antes. Então, meus queridos e minhas queridas, hoje nós temos a aula de ciência. Nós vamos dar continuidade à aula anterior, a qual nós falamos sobre célula, em especial na aula anterior nós falamos sobre as células animais. Hoje nós vamos falar sobre as células vegetais, tá certo? Então vamos para os nossos slides agora. Pronto, meus queridos alunos, né? Vamos lá para mais uma aula. É a nossa 10ª aula de ciência, né? Hoje é 30 de 4 de 2021. A nossa temática é vida e evolução, a habilidade explicar a organização básica das células, seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos, né? O objetivo de conhecimento é a célula como unidade de vida, interação entre os sistemas locomotor e nervoso, né? Agora nós temos aqui, nós vamos fazer uma síntese do que nós vimos na primeira parte da aula passada, né? Então nós vamos rever aqui o que é biologia, né? Que é biologia celular. Na verdade, é a parte da biologia que se dedica ao estudo das células. É uma área bastante importante, uma vez que a célula é a menor unidade né? Viva, a menor unidade viva de um organismo, tá certo? Então, a biologia, na verdade, a citologia, né? A citologia, ela é dividida em duas partes. Quito quer dizer célula e logos quer dizer estudo. Então, citologia é o estudo das células, tá certo? Então, nós temos agora também uma reflexão, voltando a ter uma síntese do que nós vimos na aula anterior, né? A palavra célula foi usada pela primeira vez em 1667 pelo inglês Robert Hooke, né? Com um microscópio muito simples. Ele observou pedacinhos de cortiça, ou seja, tecidos de vegetais mortos, né? Hooke percebeu que a cortiça era formada por numerosos compartimentos vazios, a qual esses compartimentos ele deu o nome de célula, né? Que no latim quer dizer célula, que quer dizer cavidade. Com o desenvolvimento dos microscópios e estudos mais aprofundados em outros materiais, percebeu-se que todos os seres vivos apresentavam células, e esta era muito mais complexa do que as células estruturada, visualizada por Hooke, ou seja, Hooke ele observou ali no cortiço dos vegetais células mortas, né? Então ele começou a perceber que os seres vivos tinham célula, mas ele não tinha assim uma visualidade grande da célula, né? Mas depois, com os trabalhos do botânico Matthias Sheldon e do zoológico Theodor Schaum, foram fundamentais para a construção da chamada teoria celular, né? Que através dessa teoria celular que foi descoberto que todos os seres vivos eram compostos por células. Então, com a ajuda da teoria celular, foi evoluindo e hoje nós temos um avanço muito grande na questão das células, né? Então, foi através da teoria celular que foi se observado que todo ser vivo ele é formado por células. Então, nós temos aqui, segundo a teoria celular, afirma que as células são as unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos e que elas se originam apenas de uma outra célula pré-existente. Então, segundo a teoria celular, né, as células são unidades
morfológicas e funcionais dos seres vivos, né? E só se origina uma célula de outra célula já pré-existente, ou seja, só temos uma célula se existe uma célula pré-existente. Nós temos aí 3 tipos de célula: a célula vegetal, a célula animal e a célula bacteriana. A célula animal nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos se aprofundar sobre a célula vegetal. Então, repetindo novamente também o que nós vimos na aula passada, né? De acordo com a estrutura celular, os seres se dividem em 2 grandes grupos: os procariontes e os eucariontes, né? Os procariontes é formado por 3 palavras: é o proto, quer dizer primitivo; cário quer dizer núcleo; e ontos quer dizer ser. Ou seja, procariontes são os seres, né? Os núcleos primitivos, ou seja, os ser primitivo. Na verdade, são os primeiros seres primitivos. E eucarionte, nós temos eu, que é verdadeiro; cário, núcleo; e ontos, ser, ou seja, os verdadeiros ser humanos, né? Ou seja, verdadeiros núcleos do ser humano. Então, nós temos aí, quando se divide o ser humano, os seres vivos, como foi falado, ele se divide em 2 grupos: os procariontes, que foram os primeiros seres vivos, e os eucariontes, que são os verdadeiros núcleos, né? Que tem mais de uma célula, né? Que é exatamente onde nós vamos se aprofundar mais sobre os seres eucarióticos. Nós temos aqui a diferença entre as células procarióticas e as células eucarióticas. As células procarióticas, elas não têm membrana nuclear, ou seja, não tem membrana nuclear. A ausência de organelas, membranas, também não tem organelas. A fotossíntese e a respiração celular ocorrem em membranas. São as células mais antigas da Terra e todas as bactérias são constituídas por células procariontes. Então, isso é bem interessante, né? As células procariontes são as células mais antigas da Terra e todas as bactérias, elas são constituídas por essas células. Já as células eucarióticas, ela tem núcleo com membrana nuclear e nucleolo. Grande variedade de organelas, elas têm organelas com membranas. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos e a respiração celular ocorre nas mitocôndrias, né? Nós temos agora, são células eucarióticas, né? Na verdade, que são células eucarióticas? São todas as células cujas constituintes do núcleo encontram-se separado do resto da célula por uma membrana, certo? Membrana nuclear ou então carioteca. Okay? As células eucarióticas dividem-se em 2: células eucarióticas vegetais e células eucarióticas animais. Aula passada nós vimos sobre as células eucarióticas animais. Hoje nós vamos trabalhar as células eucarióticas vegetais. Quanto ao número de células, os seres vivos podem ser unicelulares, né, quando é formado por apenas uma única célula. Exemplo são as bactérias, os protozoários. Você pode ver aí os exemplos: os protozoários formados por uma única célula, e as bactérias também formadas por uma única célula, por isso que são chamados seres unicelulares, porque são formados por apenas uma célula. E os seres pluricelulares são seres constituídos por diversas células, mais de uma célula, né? Exemplo são os seres humanos, os animais, as plantas, são seres pluricelulares porque são formadas por mais de uma célula. Agora nós vamos entrar no nosso conteúdo propriamente dito desta semana, agora desta sexta-feira, né? A célula vegetal. O que é célula vegetal? Ou seja, a célula vegetal, ela é eucariótica. Nós vimos atrás o que é uma célula eucariótica, né? Constituída de mais de uma célula, e apresenta peculiaridades como a presença de parede celular, plastídeos e vacúolo, né, de suco celular. Ou seja, essas 3 características, tanto a presença de parede celular como plastídeos e o vacúolo, são diferentes da célula animal. A célula animal não tem parede celular, não tem plastídeos e nem vacúolo. Então, essa é uma diferença a qual a célula animal tem das células vegetais. Então, nós vamos agora especificar cada uma dessas células, né? Cada uma dessas peculiaridades que a célula vegetal tem. Por exemplo, a parede celular.
Parede celulósica ou membrana esquelética celulósica é uma camada exterior à membrana plasmática, ou seja, tem a membrana, ela fica antes da membrana plasmática. Nós temos a membrana plasmática, então uma capa, uma capa que fica antes da membrana plasmática. Primeiro é a parede celular, depois é a membrana plasmática. É um tipo de envoltório espesso, ou seja, ela está cobrindo, né? A parede celular, ela protege toda a membrana e toda a célula, viu? Formado por celulose e outras substâncias derivadas de proteína e lipídios. Ou seja, ela possui várias funções. Quais são, na verdade, qual é a função? Por que existe a parede celular, certo? A parede celular ela serve para conferir a forma da célula vegetal, realizar absorção, transporte e exsecção de substância, controlar o fluxo excessivo de água e filtrar a troca de substância entre células. Como a parede celular em uma célula vegetal, ela é muito importante. Ela tem várias funções, certo? Ela talvez seja uma das coisas mais importantes da célula, seja a parede celular, certo? Então, só repetindo, ela serve para conferir a forma à célula vegetal, né? Ela serve para conferir a forma da célula vegetal, como a célula vegetal ela vai ser formada. Realiza a absorção, ela absorve, certo? Ela absorve tudo que vem para a célula, primeiro é absorvida por ela. Ela também serve como transporte para levar para as coisas que ela absorveu para as demais funções da célula e também serve de excreção, né, de substância. Também ela elimina aquelas substâncias que não são boas para a célula, controla o fluxo excessivo de água, também ela controla a água que vai entrar na célula, é a parede celular que controla, e filtra a troca de substância entre células. Então ela filtra, né, as células, ela filtra as substâncias para ser trocada com outras células. Então esta é a função, né? Ela tem uma grande função, a parede celular. Agora nós temos o plasto, ou plastídeos, né? Que são essas três coisas que é diferente da célula animal, que é a parede celular e os plastos, né? Plastídeos, ou então os plastos, são organelas com DNA próprio, né? E formadas por duas membranas unitárias que contêm no seu interior uma matriz ou estrona que abrigam as telacoides, que são as membranas sucoliformes, né? Os plastos basicamente atuam na fotossíntese e na produção de aminoácido e ácido lácteos. Eles são divididos em três grupos. Então, uma das funções, na verdade, tem duas funções também, os plastos, né? Qual é a função dele? Basicamente, eles atuam na fotossíntese, tá certo? E na produção de aminoácido e ácido láctico, ok? Então, também tem uma função muito importante, que é a fotossíntese. A fotossíntese dos vegetais é uma coisa muito importante, tanto para as células da planta, para a própria planta e também para o ser humano, né? E além da produção de aminoácido, né? Ou seja, os plastídeos, ou plastos, eles são divididos em três grupos. Os cloroplastos, que são pigmentos e possuem carotenoides e clorofila, né? Ambos atuam na fotossíntese, eles realizam um movimento citoplasmático em busca da melhor posição para capturar a luz. Ou seja, o cloroplasto ele é responsável pela clorofila, pela cor da folha, né? Pela cor da folha. E também para buscar a posição melhor para a folha absorver o solo, para a planta absorver o calor da luz. Então, o cloroplasto tem função importantíssima, né? Além de dar pigmento, além de dar cor aos vegetais, a cor que os vegetais são, que as plantas são, certo? Eles servem para capturar a luz, né? Para levar até a célula e para alimentar todos os vegetais. O segundo tipo é o cromoplastos, né? Também possui pigmentos, geralmente com coloração amarelada, alaranjada ou avermelhada. Eles conferem cor, por exemplo, às pétalas das folhas e os frutos, ou seja,
A função dos cromoplastos é exatamente dar cor às pétalas, às folhas e os frutos. Por exemplo, a maçã, por que a maçã é vermelha? Por que a maçã é verde? Por que uma flor é rosa, é azul? Por que o maracujá é verde e depois fica amarelo? Então, o responsável para fazer todo esse procedimento de cor é o chamado cromoplastos. E nós temos o leucoplastos, né? Que não possui coloração e são incolores. Sua função é essencialmente armazenar substâncias como proteína, amidos e lipídios, podendo ser nomeado de oleoplastos, proteoplastos, amiloplastos, etc. Ou seja, a função do leucoplasto, ele não possui coloração, é simplesmente fazer o quê? Ele está armazenando, guardando proteínas, amidos e lipídios para a alimentação da célula e a alimentação da planta, tá certo? Então, agora nós vamos para o vacúolo, né? Que é outra característica dos vegetais a qual as células animais não têm. O vacúolo, essa organela é envolvida por uma membrana unitária chamada de tonoplasto e preenchida por um líquido denominado suco celular, o qual é constituído por água, açúcares, proteína, pigmentos, oxalato de cálcio, entre outras substâncias. Entre as suas funções metabólicas, é possível mencionar armazenamento de substância e realização do processo lissossômico, digestão celular. Então, o vacúolo, uma das funções principais do vacúolo é o armazenamento de substâncias, né? Armazenar substância para a célula, ele armazena a substância para futuramente ser utilizado na própria célula vegetal. E também é ele que faz o processo de digestão celular, né? É ele que ajuda a realização do processo do lissossômico, que é a digestão celular. Então, através do vacúolo que acontece a digestão celular, ou seja, onde há a distribuição, onde as substâncias, as vitaminas vão para todas as partes das células, né? Da célula vegetal, é através do vacúolo. Agora nós temos aí, né, uma imagem, certo? São essas três características das células vegetais que as células animais não têm, que é o cloroplastos, que é a parede celular, que é o vacúolo, tem a localização de cada um. Vocês observando bem com exatidão a localização do cloroplasto, onde fica. Observe aí para onde ele está apontando. O vacúolo, observe para onde está apontando. E a parede celular, exatamente essa parede que protege a membrana celular e a demais parte da célula. Como é uma célula vegetal? Nós já falamos anteriormente o que era a célula vegetal, mas como é, na verdade, uma célula vegetal? Ou seja, a célula vegetal ela é eucariótica, né? Ela é formada por células e tem membrana, tem organelas, né? E assim como a célula animal é constituída por uma membrana plasmática, ou seja, a célula vegetal ela também tem uma membrana plasmática igual a célula animal, tem um citoplasma e tem um núcleo, certo? Tanto a célula animal como a célula vegetal tem membrana plasmática, tem um citoplasma e tem um núcleo, certo? Esses dois tipos de célula também apresentam algumas organelas em comum, como mitocôndrias, retículo endoplasmático liso, o rugoso, ribossomo, sistema de Golgi e o peroxissomos, ou seja, tanto a célula vegetal como a célula animal, elas têm essas organelas em comum, certo? A única diferença que vai ter de uma célula animal para uma célula vegetal é exatamente o que nós falamos, o cloroplástico, parede celular e os vacúolos, tá certo? Então vamos aqui ver cada um agora, né? Cada uma das organelas. Na verdade está aparecendo aí células animais, mas não é células animais, são células vegetais, tá certo? Então está aparecendo as células animais, mas não é células animais, é células vegetais. Foi um errozinho meu aí, tá bom? Então vamos lá, membrana plasmática. É uma película que envolve e isola todos os componentes celulares, impedindo que vaze para o meio extracelular.
ela também é responsável por regular a entrada e a saída de substâncias pequenas e impedir a passagem de substâncias grandes, permeabilidade seletiva. Ou seja, então, a membrana plasmática ela tem uma grande função para a célula vegetal, certo? Ela protege, ela impede que vaze, que saia alguma coisa do centro da célula para fora, ou seja, para a parte extracelular. Certo? Ela também é responsável da saída e entrada de substâncias pequenas e impede a passagem de substâncias grandes. Ou seja, a função da membrana plasmática é proteger exatamente o interior das células vegetais e a passagem, né, de substâncias grandes. Então, ela tem uma função muito importante. No citoplasma estão o núcleo e as organelas celulares. Ele é composto por um fluido viscoso chamado de hieloplasma ou citosol. Muitas vezes nesse líquido é possível observar o movimento citoplasmático, influenciado pela luz e temperatura, né? Então, o citoplasma, ele também tem uma função muito importante, certo? De proteção, de proteger no citoplasma que vai se encontrar o núcleo da célula e as organelas que fazem parte destas células, certo? O núcleo é o centro de comando da célula, isso porque ele tem duas funções básicas: regular as reações químicas que ocorrem no interior da célula e armazenar todas as informações genéticas da planta, ou seja, o núcleo é como se fosse o DNA, certo? É lá que vai estar armazenado todas as informações da célula, vai estar no núcleo, certo? Então, é muito importante também a função do núcleo, certo? Além de regular as reações químicas que acontecem dentro da célula, ele também serve para armazenar as informações genéticas da planta, ou seja, o núcleo é como se fosse o DNA. Então, tanto as células animais como as células vegetais, elas são compostas de membrana plasmática, citoplasma e núcleo, né? Então, nós vamos observar aí as células vegetais, agora já está correto, certo? Células vegetais. Então, aí nós temos o citoplasma, para observar aí, nós temos o núcleo e nós temos a membrana plasmática que foi mencionado no slide acima. Então, essas três características, ou seja, citoplasma, núcleo e membrana plasmática, também faz parte das células animais. Agora nós temos as organelas das células vegetais e suas funções, certo? Então, essas organelas que eu vou mencionar aqui, todas elas também têm nas células vegetais, certo? Se elas têm em comum, tanto as células vegetais como as células animais, têm essas organelas em comum. Nós temos o complexo de Golgi, ou Golgense, né? Também chamado de aparato de Golgi. Essa organela tem como principal função auxiliar no processo de excreção celular e na formação dos lissossomos. Aí, como é importante, né, o complexo de Golgi, né? Qual é a função dele? Por que esse complexo de Golgi existe? Para quê? Então, a função do complexo de Golgi é no processo de excreção celular, ou seja, colocar para fora aquilo que não tem proveito para a célula, ou seja, aquilo que não for bom para a célula vegetal, então o complexo de Golgi ele manda para fora, certo? E também na formação dos lissossomos, que os lissossomos que é o responsável pela digestão celular. Então, o complexo de Golgi é muito importante para as células vegetais. Nós temos aqui outra organela, que é a mitocôndrias, né? Elas liberam a energia necessária para o trabalho celular, atuando principalmente na respiração das células vegetais. Essa organela também possui material genético. Então, a função dessa organela, da mitocôndria, é exatamente liberar energia para o trabalho da célula, certo? E também nela existe alguns materiais genéticos, ou seja, como se fosse algum DNA das células que geralmente são muito utilizadas dos vegetais, certo? Então, a função central mesmo, a função central da mitocôndria é exatamente liberar energia para o trabalho celular. Nós temos os peroxissomos, né? Peroxissomos, que eles liberam enzimas que destroem as moléculas tóxicas, realizando a desintoxicação celular, ou seja,
Então, essa organela, ela também tem uma grande importância, né? A função dela, a função dessa organela, do peroxissomos, é destruir as moléculas tóxicas. Ou seja, quando vem uma molécula tóxica para o centro das células vegetais, o que é que ela faz? O peroxissomos, eles liberam enzimas que destrói, certo? Destrói essas moléculas, ou seja, fazendo a desintoxicação do sistema celular, da célula por completo. Então, ela também tem uma grande importância para o desenvolvimento de uma célula dos vegetais. Nós temos o retículo endoplasmático liso, composto por uma membrana lipoproteica. Essa organela promove a facilitação das reações enzimáticas, além do transporte e armazenamento de substâncias. Ou seja, então o retículo endoplasmático liso, a função dele, né? A função dele é liberar, eles facilitam, né? Eles promovem a facilitação de enzimas que são enviadas, né? As enzimas que são enviadas para a célula, eles ajudam, eles facilitam a reação dessas enzimas, e também a função do retículo endoplasmático liso é o transporte, é transportar, certo? E armazenar as substâncias dentro das células, ou seja, ele serve como transporte, levar as substâncias para todas as células e armazenar algumas substâncias. O retículo endoplasmático rugoso, ele desempenha funções semelhantes ao retículo liso, porém é composto por ribossomos, certo? Então a função do retículo endoplasmático liso é a mesma função do retículo endoplasmático rugoso, né? Que desempenha funções como um armazenamento de substância e o transporte das substâncias também dentro das células vegetais, né? E é composto pelos ribossomos, né? E ribossomos atuam na produção de proteínas e na regeneração da célula. Ou seja, então também o ribossomo ele tem uma função muito importante para as células vegetais, porque é o ribossomo que trabalha na regeneração da célula, certo? E além da regeneração da célula, ou seja, quando uma célula sofre algum prejuízo, algum ataque, então o ribossomo ele trabalha na regeneração dessa célula e também serve como produção de proteína para a própria célula, né? Nós temos a parede vegetal, né? Que é uma estrutura relativamente rígida, que está localizada externamente à membrana plasmática, restringe o tamanho da célula e impede sua captura no momento em que ocorre a entrada de água. Além disso, ela também atua na defesa contra organismos patogênicos, na junção de células adjacentes, fornece resistência ao vegetal, entre outras funções. Então, nós já até vimos sobre a questão da parede vegetal, que é a mesma coisa da parede celular, certo? Então, é uma película, é uma estrutura que ela fica antes da membrana plasmática e ela serve para proteger qualquer entrada de objeto, qualquer entrada de substância, de seres, de organismos patogênicos que não vão servir, não vão contribuir para o desenvolvimento da célula vegetal. Então, essa é uma das funções da parede vegetal. Os lisossomos são estruturas esféricas que apresentam mais de 40 enzimas. Distinta, a função dessa organela é realizar a digestão intracelular, ou seja, os lisossomos eles são responsáveis para fazer a digestão dentro da célula. Intracelular quer dizer dentro da célula. Então, é responsabilidade dos lisossomos trabalhar com a digestão intracelular, dentro da célula. Então, ele tem uma função bem relevante, uma função bem importante para a célula, porque ele vai trabalhar na digestão de toda a célula vegetal, né? Então, nós temos aqui, irmãos, nós temos aqui alunos, né? Temos aqui uma imagem onde vai estar localizado tudo referente à célula vegetal. Se você observar, nós vamos ter os ribossomos, nós vamos ter o núcleo, nós vamos ter a mitocôndria, nós vamos ter o vacúolo, a membrana plasmática,
a parede celulósica, nós vamos ter o cloroplasto, nós vamos ter o complexo de Golgi, nós vamos ter o redículo endoplasmático liso, redículo endoplasmático rugoso, nós vamos ter o peroxossomos e as mitocôndrias e os micotúbios, né? Nós temos aí. Então, se você observar, você vai observar bem direitinho aí, preste atenção nessa figura, você vai ver onde está localizado cada organela das células vegetais, ou seja, todas são importantes para o funcionamento da célula vegetal. Qual a função de uma célula vegetal? Qual é a função? Para que serve a célula vegetal, né? É um componente básico de todos os seres vivos que faz parte do reino vegetal, ou seja, sem a célula vegetal não ia existir reino vegetal, né? Ou seja, é a coisa mais importante da célula, a mais importante de um vegetal é a célula, certo? É um conjunto, ou seja, as células formam os tecidos que, consequentemente, formam os órgãos, os quais são responsáveis pela execução de funções vitais como respiração, alimentação e reprodução, viu? Ou seja, a célula é a parte fundamental, é a parte principal. E a função dela, certo, é formar os órgãos, certo? O qual, certo, eles são responsáveis pelas funções vitais, como a respiração, a alimentação e reprodução. Ou seja, sem a célula vegetal, não existia vegetais, certo? Não teria os órgãos, tá certo? Os órgãos das células vegetais, não teria respiração, não teria alimentação, não teria reprodução. Então não existiria ser vegetal, não tinha vegetais. Então a célula ela é de fundamental importância, certo? Para os seres vivos e também para a própria planta, né? E só repetindo, a principal função da célula vegetal é formar os órgãos, né? E são os órgãos, você sabe que nós não temos algumas funções vitais, como respiração, alimentação e reprodução. Quais são as três principais características exclusivas das células vegetais? Ou seja, já falei lá no início, certo? São três características principais, ok? Que as células vegetais têm, que as células animais não têm, que é exatamente a membrana celular, ou seja, a parede celular, que protege a membrana celular, o cloroplasto, que são responsáveis pela fotossíntese, e os vacúolos, que são de diferentes tipos de plastídeos, né? Que nós vimos anteriormente. Então, as três principais características das células vegetais é a parede celular, são os cloroplastos e são as organelas do tipo vacúolos. Então, essas três características que as células vegetais têm, que as células animais não têm, certo? Nós temos qual a diferença entre uma célula animal e vegetal? Qual a diferença entre a célula vegetal e a célula animal? São exatamente essas duas células que nós observamos, que nós estudamos hoje, né? As células animais não têm parede celular. Observe uma coisa. As células animais, ela não tem parede celular, ela não tem cloroplastos, ela não tem vacúolo. Já as células vegetais têm, viu? Que por suas vezes, nas células vegetais, seu formato também é diferente, pois as células animais são redondas e têm formas irregulares, enquanto as células vegetais possuem formas fixas e retangulares. Então, quais são as principais diferenças entre as células vegetais e as células animais? Célula vegetal tem parede celular, tem cloroplasto e tem vacúolo, já as células animais não têm. As células animais não têm parede celular, não têm cloroplastos e não têm vacúolos, certo? As células vegetais, elas têm um formato retangular, certo? E são fixas, elas não mudam. Já as células animais, elas são no formato redondo e elas são irregulares. Elas mudam o jeito delas, tá certo? Então, essas são as principais diferenças entre as células vegetais
e as células animais. Nós temos agora comparativo aqui, ó, onde está localizada cada organela, ou seja, as organelas das células animal e as organelas das células vegetais. Você observa aí o centríolo vacúolo, a grande vacúola central, parede celular coloplasto, observa os dois aí. Aí nós temos os núcleos, nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, lissossomos, o citoesqueleto, mitocôndria, citoplasma, ribossomos, complexo de Golgi e membrana plasmática. Você observe aonde está localizado cada uma desses organelas, dessas células, tanto vegetal como animal. Só repetindo a diferença entre as duas, certo? A célula vegetal tem parede celular, a célula animal não tem. A célula vegetal tem cloroplasto, a célula vegetal animal não tem. A célula vegetal tem vacúolo, certo? E a célula animal não tem. E outra coisa importante, que as células vegetais, elas são formato retangulares, e as formas animais, as células animais, são em formatos redondos, certo? Outra observação é que as células vegetais, elas são fixas, elas não mudam, certo? Praticamente as células são idênticas, são iguais. Já as células animais, elas são irregulares, elas mudam eles são diferentes na verdade, tá bom, meus queridos? Vamos lá, agora nós vamos para a nossa atividade. Atividade de hoje, né? Nós temos uma atividade escrita aí, certo? Primeira questão, como é uma célula vegetal? Segunda questão, quais as funções da parede celular em uma célula vegetal? Terceira questão, quais os 3 grupos que os plastos ou plastídeos são divididos? Defina cada um. Quarta questão, qual a função de uma célula vegetal? Quinta questão, quais são as 3 principais características exclusivas das células vegetais? Sexta questão, qual a diferença entre uma célula animal e vegetal? Sétima questão, escolha 5 organelas das células vegetais apresentadas na videoaula acima e grave áudios falando de cada uma que você escolheu. Ou seja, essa é a sétima questão. Você vai lá nos slides, vai lá rever o vídeo, certo? Onde está falando sobre as organelas, você vai escolher 5 organelas e vai gravar um áudio falando, certo? De cada organela que você escolheu. Certo? A atividade anterior da semana passada era das organelas dos animais, agora das organelas das células vegetais, tá certo, meu querido? Então, o que é que você vai fazer? Assista novamente o vídeo, se for preciso, assista 1, 2, 3 vezes e você vai copiar essas questões no seu caderno, vai responder e vai enviar para o meu privado, certo? Até 4 horas da tarde, certo? Depois de 4 horas da tarde eu recebo. Só que ela não vai ter o poder avaliativo. Quem entrega até 4 horas, eu vou avaliar de um jeito. E quem entrega de 4 horas para frente, eu já vou avaliar de outro jeito. Porque vocês sabem muito bem que nós temos 3 tipos de avaliação. Temos a qualitativa, temos a parcial e temos a bimestral, certo? E entregar a atividade no horário indicado, ela faz parte da avaliação qualitativa. Então, eu aguardo até 5 horas da tarde, que cada um possa fazer, certo? Se porventura tiver alguém que não vai conseguir fazer até 4 horas, me avise, tá bom? Para me ficar atento, tá bom? Mais ou mais, eu acredito que vocês vão conseguir, porque vocês são aluno 10, vocês são aluno show, eu acredito muito no potencial de vocês, certo? Conte comigo, hoje o dia eu estou reservado para vocês, para tirar as dúvidas de vocês, pode mandar áudio, pode ligar para mim, se porventura você mandar um áudio e eu não responder, é porque eu estou atendendo outro aluno, mas eu vou lhe atender, tá bom? Por mais que Deus possa abençoar, eu aguardo a atividade até 4 horas da tarde. Tenha um bom final de semana e que Deus abençoe cada um de nós. Tchau, abraço, professor Valdeon de Lima. Pronto, meus queridos alunos, né? O vídeo aí abençoado. Acredito que você assistiu, né, a aula, os slides, observou
cada orientação sobre a célula vegetal, tá certo? Então, agora eu vou ficar no aguardo, esperando a atividade de vocês. Vocês têm até 4 horas da tarde para estar enviando a atividade, tá certo? Eu vou esperar, eu sei que vocês são alunos eficientes, alunos obedientes, certo? Comportados. Acredito que até 4 horas da tarde vocês vão estar enviando todas as atividades para o meu privado, lembrando que é para o meu particular, meu celular particular, tá certo? Fico aguardando as questões, o exercício de cada um de vocês, não deixe de fazer nenhuma questão, tá certo? Então assim, meu querido, mais uma vez eu queria focar, pedir assim, a compreensão de vocês, que ao sair de casa use máscara, evite aglomerações, use álcool em gel, lave as mãos com água e sabão, tá certo? Evite compartilhar objetos pessoais, tá bom? Vamos ajudar a derrubar esse vírus que já está sendo derrubado para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um abraço, professor Valdeon, e logo, logo nós vamos estar juntos aqui na Escola Hermínio Franklin da Silveira para nos alegrarmos junto. Um abraço, professor Valdeon, e até breve, se Deus quiser.